Meus amigos, Alexandre de Moraes está literalmente perdido, sem saída, porque agora se tornou oficialmente inimigo dos Estados Unidos. O jornalista Alan dos Santos revelou detalhes bombásticos sobre como Donald Trump prepara um duro castigo contra Moraes. E, acreditem, é inevitável. Te convido a assistir comigo o vídeo a seguir até o final, pois as informações são importantíssimas. E, por favor, deixe seu like, comente e compartilhe para fortalecer essa luta e levar a verdade cada vez mais longe. O Alan, nesse sentido, com todas as informações que você tem, me diga uma coisa, o ministro Alexandre de Moraes, existe a possibilidade dele recuar ou ele chegou num ponto que não tem mais recuo? Ele é psicopata não recua. É isso. Agora, Alan, tem um ponto que eu queria tratar contigo ainda sobre esse tema e depois quero tratar sobre outro assunto contigo, que é com relação ainda diante dessa possibilidade dessas sanções que vão chegar. A decisão final é do Trump? É do Trump. E ele vai tomar essa decisão. Você pode ter certeza absoluta disso. Era isso que eu precisava ouvir, né? Até para que a gente reforce a esperança nisso, né, Alan? Sim, o Trump está bem consciente, Pitoli, que existe um conceito antigo onde os Estados Unidos não quer que nenhuma ameaça toque as Américas. Tá? É o princípio de Monroe, né? M-O-R-O-E. E isso aconteceu quando um presidente americano tomou a decisão de que nenhum inimigo, no caso a Inglaterra, né, tivesse poder sobre Canadá, no caso a Espanha, que a Flórida era a Espanha, né? O México era a Espanha, não existia México ainda, que qualquer ação militar que fosse diminuir a potência americana, ela precisava ser neutralizada. E, óbvio, isso já foi quebrado várias vezes, inclusive pela Rússia, colocando bases de mísseis atômicos lá em Cuba, e isso, né, é conhecido como o período da Guerra Fria. Mas, aos poucos, as coisas foram esfriando, né? Só que agora parece que o calor, a temperatura voltou a aumentar. A China quer porque quer, e ela hoje já domina, por exemplo, o Walmart, que é o maior mercado aqui nos Estados Unidos, ele todo é abastecido pela China. Mesmo na era Biden, os portos americanos, eles estavam sendo monitorados pelo Partido Comunista Chinês por meio dos guindastes, que eram 80%, 90% do Partido Comunista Chinês. Uma pesquisa rápida na internet agora aí, guindaste, Estados Unidos, China, Estados Unidos, você vai ver aí qual foi a decisão que o US Marshal, ou seja, o alto comando dos Estados Unidos, tomou com relação à China, substituindo todos esses guindastes dos portos, que eles eram utilizados como monitoramento. À medida em que avança esse calor, né, aumenta esse calor de conflito, o Trump já entendeu. Ou nós vamos ser dizimados e destruídos, enfraquecidos, ou nós vamos reforçar a nossa autodeterminação local, que é o princípio número 1 da civilização. Qual a diferença de uma civilização para um povo nômade? É você ter autodeterminação local. Esse lugar aqui é meu, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou cuidar desse lugar, e aqui quem manda somos eu e as pessoas que estão aqui, e não poderes estrangeiros. É o que os Estados Unidos está fazendo. Agora, o que um doido, maluco, varrido, psicopata do Alexandre de Moraes quer ao fazer isso, é óbvio, ele quer a ascensão dele próprio dentro do Brasil ou dentro daqueles que estavam financiando o bolso dele esse tempo todo. Ele não vai se dar bem nessa. Isso é meio óbvio. Seja em curto, médio, longo prazo, não importa. Ele não vai vencer essa guerra. Ele pode ficar ali felizinho com alguns êxitos momentâneos, como, por exemplo, uma pessoa que morreu na cadeia e ele ficar ali, né? Aí, tá vendo? Eu decido até se o cara vai poder viver ou morrer. Ele pode ter êxitos momentâneos, como prender a Débora dos Santos, que usou batom e zombar da cara dela na decisão, dizendo que o batom é um objeto inflamável. Mas ele não pode, de jeito nenhum, achar que isso nunca vai tomar proporções globais e que o mundo inteiro vai assistir isso e ficar aplaudindo as loucuras dele, como as criancinhas que estão lá na sala de aula, jovenzinhos da sala de aula da USP, quando ele dá aula e fica fazendo lá a propaganda enganosa dele, dizendo que ele está lutando pela democracia. É óbvio que ele será punido. É óbvio que o Trump não vai deixar isso acontecer, porque, do contrário, o Trump não estaria fortalecendo e reestruturando
a identidade americana. Da mesma maneira que o Brasil deveria de fazer isso, estava fazendo isso desde 2019 e foi parado por uma fraude eleitoral. Não entendeu nada. Como assim? Ele está querendo proibir uma empresa americana, querendo passar por cima da soberania americana e proibir que Alan dos Santos tenha um perfil, seja no Truth Social, seja no Rumble. Isso é inadmissível. E aí as duas empresas, né, o Trump Media Group e a empresa do Rumble, entraram com uma ação contra Alexandre de Moraes. Isso foi noticiado pela imprensa brasileira, minimizaram um pouco a ação, dizendo que aquilo ali não ia dar nada. Só que aquilo ali é só mais uma etapa para comprovar, que foi o que o juiz decidiu, que eles não são obrigados em nada a cumprir o que quer que seja que Alexandre de Moraes deseja. Bem, dito isso, vamos falar da Lei Magnitsky. O que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky o nome é por causa do Sergei Magnitsky, que em 2012 morreu de uma maneira muito suspeita dentro da cadeia, um advogado que estava denunciando corrupção na Rússia. Pelo fato de ele ser advogado russo, esses direitos dele fora da Rússia, esses direitos humanos fundamentais, não estavam sendo respeitados pelas autoridades russas. Bem, quando isso aconteceu, ele acabou sendo preso, morreu na cadeia de uma maneira muito misteriosa, e aqui nos Estados Unidos, onde ele estava lutando, acabou virando uma lei. E em 2016, quando eu leio qual é o nome dele, em 2016, essa lei ela se ampliou para uma dimensão global. Ou seja, os Estados Unidos da América, os legisladores americanos, os deputados, né, senadores, eles entenderam que... Pessoal, só um minutinho. Obrigado. Eles entenderam... Desculpa, Vitória, estava fique em paz, fique em paz. Eles entenderam que uma empresa aqui nos Estados Unidos, empresa ou pessoa, né, que aqui nos Estados Unidos está sofrendo sanções de autoridades de outros países, violando direitos humanos, ela não pode mais gozar da liberdade dentro dos Estados Unidos ou com parceiros americanos. O que significa isso? Uma empresa, um governo ou uma pessoa que acaba sendo sancionada por essa lei Magnitsky, ela fica proibida de ter bens nos Estados Unidos, fica proibida de entrar nos Estados Unidos, tem o passaporte sem o visto do americano, porque o visto será cancelado, e as empresas americanas não podem mais fazer negócios com essa pessoa, e o nome dela fica completamente apagado do sistema bancário e financeiro dos Estados Unidos. Eu estou falando uma linguagem simples aqui, mas apagado no sentido de que essa pessoa ela não pode existir dentro do sistema financeiro americano. Ou seja, o Barroso, vou dar um exemplo aqui, o Barroso, a esposa dele, o filho, isso é dado público, tem empresa em Miami, tem escritório na Brickell, uma rua famosa de Miami, onde todos os milionários têm grandes escritórios. A família do Barroso e o Barroso tem escritório lá. Com a lei Magnitsky, eles perdem imediatamente. Não é que o governo americano vira e fala assim, infelizmente você vai ter que vender isso aqui, você vai ter que se desfazer desse bem aqui em Miami. Não, não é não. Acabou, isso aqui não é seu mais. Você perdeu, mané. Entendeu, Putar? Perfeito. Agora, ainda tratando desse... Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Prender alguém sem julgamento por meses, com base em provas forjadas, e jogá-lo numa solitária por dias a fio, a fim de obter uma delação sob coação, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura tortura. Impedir que uma pessoa presumidamente inocente dê entrevistas à imprensa, fale em público ou tenha redes sociais é uma violação explícita aos direitos humanos porque configura censura. E esse ponto aqui é inegável, porque até mesmo a mídia tradicional reconhece, nos seus vários editoriais, o autoritarismo do judiciário brasileiro e a prática da censura. O Estado de São Paulo, editorial de ontem, em português cristalino, o STF, garantidor maior das liberdades constitucionais, tornou-se um órgão de censura. De acordo aqui com o jornal, o tribunal opera de abuso em abuso, de censura em censura. Folha de São Paulo, abril de 2024, já trouxe isso aqui outras vezes. O ordenamento jurídico impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada. Mas um ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil. E aí o jornal segue caracterizando essa prática como inconstitucional e autoritária. A censura no Brasil, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de fato. E como ensina o manifesto aqui dessa emissora, os fatos não são interpretações, eles são indiscutíveis. Não existe alternativa para um fato. Portanto, se há tribunal de exceção, se há tortura, se há censura, há violação explícita dos direitos humanos, e essa violação deveria ser denunciada, deveria ser combatida por todo aquele que se diz defensor da democracia.
como, aliás, tem feito o Eduardo Bolsonaro no Brasil e no exterior. Até porque tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição americana repudiam essas práticas. O problema é que aqui no Brasil, quem deveria guardar a Constituição, o STF, é justamente quem está sendo denunciado pela imprensa por agredir os direitos e garantias fundamentais do cidadão por meio de práticas autoritárias. E isso, óbvio, cria um ambiente hostil para a democracia e principalmente para os parlamentares da oposição. Porque quando o STF se transforma em um tribunal político dedicado a, aspas, enfrentar o bolsonarismo e editar o Brasil, não existe mais segurança jurídica para os críticos do Supremo. Aí, Basílio, o jeito é pedir asilo fora do país mesmo, aproveitar o ensejo para denunciar a censura a adversários políticos, os inquéritos sem fim, a pesca probatória, a escolha de alvos da investigação, a fabricação de provas, a delação sob ameaça, as prisões ilegais, as falsas acusações e a narrativa de um golpe de Estado que nunca foi tentado.